Talvez você não saiba, mas um dos públicos que mais buscam rinoplastia é o público masculino. As queixas principais do homem quando busca uma rinoplastia são o ossinho aqui, que é a famosa giba nasal, a ponta caída e a largura do nariz. Se você quiser saber mais sobre isso, me acompanhe aqui que eu vou contar uma história de um paciente que operou conosco essa semana. Então, primeiramente, o que motiva um paciente homem a buscar uma cirurgia de nariz? O nariz é uma estrutura anatômica que está no centro da face e tem um papel importantíssimo no balanço e na harmonia facial. No caso de pacientes homens, o nariz ele tem que ter uma personalidade. Ele não pode ser um nariz feminino, ele não pode ser um nariz muito pequeno e ele tem que ter traços retos, firmes e que sejam condizentes com o rosto de cada um. No caso específico desse paciente, ele veio nos procurar porque ele diz que desde quando ele era jovem, adolescente, o nariz incomodava muito ele, diminuindo a autoestima, e isso atrapalhava ele tanto em relacionamentos e também no trabalho e na autoconfiança. Como que isso pode atrapalhar uma pessoa? Ele tinha aqui um osso, que era um osso maior, o nariz era grande, toda vez que ele sorria a ponta caía, então ele se incomodava bastante com esses aspectos. Eu sempre costumo dizer que esses incômodos são muito pessoais, então não tem como você dizer ou julgar que isso é menos ou mais importante, porque cada um sabe o quanto que aquilo incomoda. O nosso papel aqui é justamente acessar essas queixas, entender as angústias do paciente e tentar realizar o sonho dele. Não só melhorando a parte estética, melhorando a parte funcional, mas acima de tudo, devolvendo uma das coisas que eu considero mais valiosas, que é a autoestima e a autoconfiança, principalmente para um paciente que já se incomoda com isso desde a adolescência. Uma das angústias do paciente do sexo masculino que busca a nossa cirurgia é ficar com o nariz muito feminino, ou nariz artificial, ou chamado nariz de plástica. E é para isso que a gente foca tanto em entender até a personalidade do paciente para fazer algo individualizado. Até brinco com os pacientes que a gente não faz nada em linha de produção. É como se estivéssemos fazendo por ele algo único e personalizado. E na nossa opinião, o nariz masculino ele tem que ter medidas retas, ângulos fortes e com personalidade. Como a gente faz para atingir esses ângulos? Através de medidas e simulações. Toda vez que esse paciente chega na nossa consulta, a gente faz algumas medidas do nariz em várias regiões, desde aqui da parte de cima, no meio, na ponta, para que a gente tenha uma proporção exata em relação ao rosto desse paciente e a gente tenha máxima precisão durante a cirurgia. Ajuda muito a simulação também, porque na simulação o paciente consegue ter uma ideia de como vai ficar esse nariz ao final da cirurgia. E a gente consegue falar a mesma língua. É como se a expectativa do paciente tivesse nivelada com aquilo que eu posso oferecer por ele. Feitas todas essas análises e o nosso planejamento, a gente vai para o centro cirúrgico. E é lá que a gente coloca tudo isso que a gente conversou em prática. E a cirurgia de nariz, ela é um verdadeiro artesanato. É uma pequena obra de arte em que a gente faz uma escultura da parte óssea e cartilaginosa do nariz. A parte de cima do nariz é basicamente óssea, a parte de baixo é basicamente cartilaginosa e tudo isso é coberto pela pele. Então a escultura que a gente faz é no osso e na cartilagem para a gente atingir o formato que a gente planejou lá no consultório. Para isso a gente usa instrumentos específicos, delicados, de alta precisão e muitas vezes também instrumentos ultrassônicos que permitem uma verdadeira escultura da parte óssea e muitas vezes sem precisar quebrar o osso e sim esculpir o osso e eventualmente fazer cortes, diminuindo assim o sangramento e melhorando o tempo de recuperação e retorno às atividades habituais de cada paciente. O objetivo com isso tudo é deixar um dorso mais reto e, como eu falei, personalizado. A gente tem uma margem ali para deixar o dorso um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, de acordo com a vontade e o desejo de cada paciente. Feita essa parte, a gente trata também o septo. O septo é como se fosse o pilar do nariz e é ele que vai dar a sustentação para tudo que a gente está fazendo. E se ele tiver algum desvio, isso deve ser corrigido no mesmo momento, para que o paciente não tenha só um nariz bonito, mas também seja um nariz funcional e que ele possa respirar com qualidade. A etapa seguinte
é a ponta nasal. A ponta nasal é como se fosse a cereja do bolo. Na região da ponta nasal é necessário a gente criar uma estrutura para que essa ponta se mantenha naquela altura e a longo prazo ela não venha a cair ou eventualmente perder a definição. A definição é muito importante para o resultado do paciente e também é dependente da força que a cartilagem tem e da qualidade de pele que cobre essa cartilagem. Muitos homens têm uma pele um pouco mais espessa. Nesses casos, a gente faz uma estrutura um pouco mais forte e eventualmente diferente para que tenha máxima definição de acordo com o desejo de cada paciente. Outros pacientes de pele grossa, a gente precisa de tratamentos clínicos para que essa pele fique um pouco mais fina e assim evidencie todo o trabalho e a escultura do artesanato que a gente fez por baixo da pele. E se ficou alguma dúvida sobre todo esse assunto que a gente conversou aqui, corra lá, se inscreva no canal que você vai ver outros vídeos também bem interessantes e pode deixar o seu comentário que eu vou ter o prazer em respondê-los. E se quiser também, mande uma mensagem no Instagram que eu entro lá todos os dias e coloco conteúdos semelhantes a esse que podem ser úteis para você.